Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, podem se assentar. As crianças de 4 a 9 anos podem ir para o culto infantil. Só peço aos professores, depois, na última música, alguém vai chamar vocês ali, né, para as crianças voltarem para poderem assistir a homenagem dos pais também, que vai ser feita após a última música. Você que nos visita, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco hoje. Aos pais, né, já deixo um feliz Dia dos Pais agora. Depois nós vamos ter a homenagem também, que vai ser bem preciosa. E nessas 3 primeiras semanas de agosto, nós estamos pensando a respeito da Trindade. E essas mensagens são mais doutrinárias, pensando a respeito do nosso Deus, que é 3, mas é 1. Vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Nós começamos com a ordem invertida, né? Começamos falando sobre o nosso Jesus semana passada, justamente porque hoje é o Dia dos Pais. Então nós vamos falar hoje sobre o nosso Pai, o nosso Deus Pai. Semana que vem sobre o nosso Espírito Santo. Porque não basta apenas nós conhecermos que Deus existe, nós sabemos que existe um Deus, Ele precisa ser o nosso Deus pessoal, e nós precisamos conhecê-lo através daquilo que a palavra de Deus nos diz. Assim como Jesus precisa ser real nas nossas vidas, Deus Pai também precisa ser real e deve ser também na nossa vida, mas muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito de Deus. Algumas pessoas, elas acham que Deus é como um policial celestial, que ele está com o seu bloquinho de multa pronto para aplicar a multa para quem pisar na bola. Então, se você errar, Deus está ali pronto para pegar você no seu erro e anotar as suas falhas. Ele está esperando uma oportunidade, parece, de pegar a gente nas coisas que a gente erra. Por isso algumas pessoas vivem uma religiosidade, achando que precisam fazer coisas para agradar a Deus, porque senão Deus não vai amar, senão Deus não vai abençoar. Outro tipo de ideia que a gente tem é o contrário. São aquelas pessoas que veem Deus como um vovozinho querido. Sabe aquele vovozinho que a gente tem às vezes na nossa família, que até tem as regras da casa, né? A casa do vô e da avó, mas quando os filhos, os netinhos estão ali, se eles fazem as coisas erradas, tudo bem. Então, como Deus é amor, no final das contas, como Deus é esse vovozinho querido e gentil, Ele vai deixar a gente entrar no céu de qualquer jeito. Mesmo que a gente bagunçou toda a casa aqui, não tem problema, Deus vai deixar a gente ir para o céu. E tem gente que acha que todo mundo vai para o céu por causa disso. Também está errado. Não é assim. A gente tem outras pessoas ainda que veem Deus como uma simples energia, ou como um ser poderoso, sim, mas que é distante das pessoas. A Bíblia vai nos mostrar que Deus não é assim. Mas quem é esse Deus? Nós cremos que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, e Ele tem todo o poder e todo o conhecimento. Toda a vontade de Deus, né, dessa Trindade, está expressa também em Deus Pai. Toda a vida vem de Deus, Ele criou todas as coisas, sem Ele nada do que existe teria sido formado, e cada ser humano, cada pessoa foi criado à imagem e semelhança dEle. E assim como os filhos refletem algo que recebem dos seus pais, a raça humana reflete também algo que vem de Deus, que é a imagem e semelhança. Apesar dessa imagem e semelhança estarem distorcidas na raça humana, ainda assim Deus deseja que isso seja restaurado. E que tendo nossa vida entregue a Jesus, Ele nos faça seus filhos e Ele se torne o nosso Pai. Só que tem um problema aqui, quando a gente quer tentar entender Deus. É que é impossível definir Deus. Porque definir Deus seria dizer que a gente sabe tudo sobre Deus e que a gente consegue colocar limites nele, o que não é verdade. Alguém falou, e eu concordo com essa pessoa, que disse que se a gente conseguisse explicar Deus
e entender tudo sobre Deus, ele deixaria de ser Deus. Porque se Deus fosse tão pequeno para caber na nossa mente, ele não seria Deus de verdade. Deus é muito maior. Deus é impossível de compreender, mas nós podemos crer nele. E por isso Deus, ele se faz conhecido a nós através do que ele revela sobre si mesmo. Porque se dependesse de nós, seres humanos, a gente nunca ia conseguir conhecer Deus. Mas Deus, ele quer ser conhecido por mim e por você. Ele quer ser um Deus pessoal nas nossas vidas. Ele quer ter história contigo e comigo. Ele quer ser o nosso Deus pessoal. Primeiro a gente precisa entender então essa revelação de Deus para saber quem Deus é. No Antigo Testamento a gente tem, e na Bíblia toda aliás, a gente tem uma revelação progressiva de Deus. Ou seja, cada vez Deus revela um pouquinho mais sobre quem Ele é. Quando Deus se revelava nas histórias que nós lemos na Bíblia, para aqueles filhos seus, para aqueles que já buscavam ao Senhor, Ele mostra também uma característica que Ele tem. E Ele recebia um nome referente a essa característica. Davi chamou Ele de nossa retidão. Jeremias, do nosso conforto. Jó chamou de meu amigo. E todos esses nomes eram verdades a respeito de Deus, reveladas aos seus filhos. Teve tantos outros nomes, como quando Abraão faz uma aliança com o Senhor, e Deus o chama para fazer uma aliança com Deus. Nesse encontro, Abraão descobre que ele é El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a rocha. Nesse encontro ele se apresentou como o Deus que tem todo o poder, o Deus onipotente. Está lá em Gênesis 17:1, nós não vamos ler todos os textos hoje, porque senão nós não vamos conseguir terminar muito cedo a nossa mensagem. Mas, depois se alguém quiser, eu posso mandar a mensagem para procurar os textos e ler as histórias. Também com Abraão, quando ele vai lá em Sião, e ele encontra um sacerdote que servia ao Deus Altíssimo, El Elyon. E ele entrega o dízimo para aquele sacerdote chamado Melquisedeque. E eles têm quase que uma ceia, vamos dizer assim, porque eles compartilham do pão e bebem um vinho. E isso tem a referência a Cristo. Quando eles estão ali, aquele sacerdote era o sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Também nós temos o profeta Isaías, que fala sobre o Deus eterno. Deus, ele não tem começo e ele não tem fim. Deus nunca foi criado, Deus nunca nasceu, ele sempre existiu. Isso para nós é algo incompreensível, porque tudo que nós conhecemos nasceu um dia, teve um começo um dia, mas Deus não. Deus sempre existiu. E Isaías vai falar isso na sua palavra, ele é El Olam, que é o Deus eterno. Nós temos também uma história envolvendo Abraão. É incrível que quando Deus escolhe Abraão, ele começa a revelar quem ele é para que Abraão o sirva. E nós temos a história de Agar. Agar era uma serva de Sara, e quando Abraão recebe a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, e essa promessa demora, Sara diz para que Abraão tivesse um filho com a serva, para que assim a promessa se cumprisse. Não era isso que Deus queria. Depois que nasce o filho, então, com a sua esposa Sara, Agar é mandada embora com Ismael. E nós temos a cena deles no deserto. Mandados embora, sem água, e eles estão esperando a morte. E naquele momento Agar olha para o Senhor e clama a Deus. E Deus responde a Agar. E Deus dá a eles aquilo que eles necessitavam. E ali naquele momento, para Agar, é El Roi. É o Deus que me vê.
Você já pensou que no momento de necessidade tem um Deus que te vê? Um Deus que sabe o que você passa e as tuas necessidades? Esse é o El Roi. Mas nós temos também o nome próprio de Deus. E esse para a gente fica meio estranho porque são 4 consoantes. YHWH. E nós conhecemos como Yahvé. Deus se revela a Moisés quando o chama para libertar o seu povo. E lá naquele arbusto chamado sarça, Deus fala com Moisés e diz: vá libertar o meu povo no Egito. E Moisés diz assim: mas qual Deus que me envia para libertar esse povo? Imaginem só ele criado num contexto egípcio, onde haviam dezenas, talvez centenas de deuses ali. Eles criam em deuses metade homens, metade animais. E ali Deus diz: Yahvé, aquele que era, aquele que é e sempre será. O Deus eterno. Algumas traduções, os judeus usam assim, eles falam que é o Deus eterno, porque aquele que era, que é e sempre será. Yahvé. A gente não sabe muito bem a pronúncia, porque os judeus eles tinham tanto cuidado com o nome próprio de Deus, eles tinham tanto medo de tomar o nome de Deus em vão, que eles não pronunciavam esse nome, eles chamam de Senhor. E por isso a pronúncia correta se perdeu na história. O hebraico antigo ele não tinha vogais, e isso só foi adicionado tempos depois. O mais provável é que seja Yahvé, ou alguns falam Javé ou Jeová. E a gente tem então outros títulos dados ao Senhor, a esse Yahvé, Jeová Jiré. Deus proverá. Quando Abraão pega o seu filho da promessa, Israel, e Deus diz: você deve oferecer o seu filho Isaque como sacrifício num altar ao Senhor. Ele sobe com Isaque. Eles estão subindo o monte e no meio do caminho, o Monte Moriá, no meio do caminho, Isaque olha para o seu pai e diz assim: pai, nós temos aqui a madeira, nós temos as pedras, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro? Era ele que seria sacrificado. E Abraão, pela fé, diz: Deus proverá, Jeová Jiré. E é incrível que naquela história, Deus provê, Deus não deixa que aquele menino seja sacrificado, porque Deus nunca pediu sacrifício humano. Era um teste para saber da intenção do coração de Abraão. E naquele momento Deus provê um cordeiro que fica preso nos arbustos. Mas Deus provê a nós um cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová Jiré. Deus proveu um sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Outro título que vem é Jeová Rafá, que significa Deus sara. E ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento, relacionado à cura física, mas também ao perdão dos pecados e à cura da alma. Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele nos cura, ele nos cuida. Nós cremos num Deus poderoso. Nós cantamos hoje isso, que ele cura. Ele também é o Jeová Nissi, e esse significa o Senhor é a nossa bandeira. É aquele que nós levamos em todos os lugares. Quando o povo de Israel sai do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho e vão conquistar a terra prometida, eles enfrentam os amalequitas. E quando eles enfrentam os amalequitas, eles têm uma grande vitória. Moisés constrói um altar, faz dele um memorial ao Senhor. E eles dizem: é o Senhor que é a nossa bandeira. É Ele que nós levamos. Quando nós conquistamos a terra, quando nós caminhamos, quando nós andamos, Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso Jeová Nissi. Confiança no Senhor. Tem inúmeros outros nomes de Deus.
que nós poderíamos citar aqui, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Cada revelação que Deus fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento com Jesus, mostra um pouquinho mais para nós de quem Deus é. A revelação de Deus, ela é progressiva ao longo da história, porque Deus vai revelando a si mesmo, e são vivências que essas pessoas tiveram com o seu Deus. Mas você pode olhar para mim e perguntar, mas como é que Deus é? E alguns têm uma imagem de Deus. Imagina aquele velhinho, eu sei que você imagina isso, né? Aquele velhinho de barba branca, cabelinho branco, se você ler o Apocalipse, né? Olhos flamejantes, sentado num trono, com aquele com aquele roupão todo branco, resplandecente. Não é assim que a gente imagina Deus? Bastante brilho em volta, né? Se a gente pensar que Deus é eterno, Deus não é mais velho hoje do que quando Ele criou tudo que existe. E o tempo não passa para o Senhor, porque Ele é eterno. Então Ele não deve ser velhinho, né? Barba branca. Mas não tem problema, irmãos, como a gente imagina Deus. Porque a gente não tem uma imagem de Deus na Bíblia. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós não devemos fazer para nós imagem para ser adorada. Porque Deus é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não tem problema se você imaginar Deus como essa pessoa de barba branca, cabelo branco, mas é só uma imagem na nossa cabeça, porque Deus é Espírito. Não temos uma imagem do Senhor. E assim a gente tem um Deus poderoso. E que essa imagem não faça você achar que Deus não é tão poderoso assim. Mas nós precisamos lembrar, Deus tem todo o poder. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é todo poderoso. Ele é o sustentador da vida e de todas as coisas. E apesar da sua soberania, do seu poder, da sua santidade, Deus é um Deus pessoal, não é um Deus distante. Ele quer se relacionar com os seres humanos. Deus, Ele também é um Deus acessível. Ele é esse Deus amoroso que se manifestou no mundo através de uma pessoa que Ele enviou aqui, Jesus Cristo. E é interessante o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando Jesus veio ao mundo, nós podemos ver Deus ali. Porque Ele se fez carne e habitou entre nós. As características de Deus. E também Ele habita no nosso coração através do Espírito Santo. Deus, Ele é Espírito, ou seja, Deus não é material e nem visível. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente pode ter um vislumbre. Deus é uma pessoa, não é uma energia. A gente vai falar sobre o Espírito Santo semana que vem, é o mesmo problema. Tem gente que imagina Deus como sendo uma energia, simplesmente, que está por aí, que a gente pode acessar de vez em quando. Não. Deus, Ele tem sentimentos. Ele ama, Ele se alegra, Ele fica triste, Ele fica zangado, Ele fica bravo. Deus, Ele é criativo, Ele inventou tudo que existe. Deus tem senso de humor e Deus também tem imaginação. Deus, Ele é uma pessoa. Nós fomos criados à imagem de Deus, ou seja, a nossa capacidade racional, a nossa capacidade sentimental vem do Senhor, a capacidade moral. O ser humano é a única criatura moral feita por Deus. Sei que você ama o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu pet, mas ele não tem moral. Nós temos. Ou você já viu o seu cachorro, o seu gatinho olhando para as estrelas, apreciando a criação de Deus? Ele não está nem aí. Ele nem sabe que as estrelas existem, o que existe do universo. Eles têm uma capacidade intelectual, mas não moral. Eles não são responsáveis pelos seus atos. Nós somos. Deus fez os seres humanos seu parceiro de diálogo.
com a oração e com a leitura da palavra. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Deus quer ter um relacionamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os fez para andarem junto com Ele. Todo dia Deus ia até o jardim e conversava com Adão e Eva. Deus relacional. Deus, Ele é infinito e eterno. Ele sempre existiu. O tamanho de Deus é impossível de medir. E foi Deus que inventou o tempo e espaço. Porque Ele não vive nesse tempo e espaço. Por isso que Ele não fica mais velho. Ele não está limitado também pelo local. Deus está aqui com a gente hoje. Você crê nisso? E Deus sabe o que você está pensando agora. Complicou, né? Deus vê a gente em casa. Deus sabe de todas as coisas. Eu gosto do Salmo 139, quando o salmista Davi ele diz assim, que para Deus a escuridão é como o dia. Deus enxerga no escuro. Nenhum lugar é tão profundo que o Senhor não possa estar, nenhum lugar é tão alto que Deus não possa alcançar, nenhum lugar é tão distante que Deus não alcance e veja. Nenhum lugar é proibido para o Senhor, Ele está em todos os lugares. Ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele criou tudo que existe no universo, cada detalhe. E por isso que o universo funciona de uma maneira tão perfeita. Tudo é complexo, tudo tem regras, e nós nos esforçamos para descobrir as regras que já acontecem no universo. Porque Deus inventou tudo isso, e nós descobrimos. Deus é um Deus vivo. Porque nós cremos que Deus ele é invisível, mas Ele é real. Ele não está inativo, Ele não está dormindo, Ele não está inoperante, mas Ele vive e Ele reina. Deus, Ele vê tudo e Deus sabe de tudo. Deus é perfeito, Ele não falha, Ele não erra, Ele não faz coisas ruins, Ele não muda. Eu e você mudamos com o tempo. Nós mudamos de ideia. Nós aprendemos coisas novas. Deus não precisa. Ele já sabe de todas as coisas. Deus, Ele é santo. Quer dizer que Deus é completamente e totalmente separado de qualquer maldade. Deus é impecável. Não tem nada de ruim em Deus. Ele é totalmente puro, separado do mal. E Ele faz um convite para que nós sejamos santos como Ele é santo. Deus também é amor. Deus não tem só amor no seu coração. Ele é o próprio amor. O nosso amor é condicionado às coisas que acontecem. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele é um amor que não depende de nós. Ele nos ama, apesar das nossas falhas e dificuldades. Assim como Deus nos ama, Ele também não quer, Ele nos deixa livres para amá-lo ou não. Nós precisamos tomar uma decisão de amar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E se nós não decidirmos amá-lo através de Jesus, entregando nossa vida a Cristo, Ele nos deixa seguir o nosso próprio caminho, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E nós vamos dar contas ao Senhor de tudo o que fizemos aqui. O nosso Deus é incrível. O mais fascinante sobre Deus é perceber que, com tudo isso que eu falei, com todas essas características e qualidades que Deus tem, Ele criou eu e você com o desejo de se relacionar conosco, ser amado por nós. Desde antes da criação, Deus já tinha um plano para o nosso pecado. Você acredita nisso? O amor de Deus ele é tão grande que desde antes de ser humano ser criado, Deus já havia entregue Jesus para nos salvar. Deus sabe todas as coisas. Não foi pego de surpresa. Ele já havia preparado, porque Ele nos ama, porque Ele quer um relacionamento conosco. Durante toda a Bíblia você pode ler, e se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber o esforço de Deus, cada vez vindo atrás dos seres humanos, do povo de Israel, o seu povo escolhido. Se voltem a mim, se voltem a mim, se voltem a mim, diz o Senhor. E o ser humano cada vez mais distante, cada vez mais longe do Senhor, se afastando de Deus por causa do pecado.
E Romanos capítulo 3, 23 vai dizer que todos nós pecamos e por isso estamos separados da presença gloriosa de Deus. O pecado nos afastou do Senhor. Mas Jesus envia Jesus e por meio dele a gente pode ter esse relacionamento rompido, reconciliado com o Senhor. Por isso, até que nós não entregamos a nossa vida a Jesus, eu quero que você entenda isso. Até que a nossa vida não seja entregue a Jesus, até que nós não peçamos perdão dos nossos pecados a Deus, nós não somos feitos filhos de Deus. Ele não é o nosso Pai, porque nós somos só criaturas do Senhor, mas não filhos. Quero ler com você João 1,12. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, Jesus está falando sobre Jesus aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus, Ele tem uma condição para que nós sejamos seus filhos. Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. A todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Até que Jesus não seja teu Salvador, você não é filho do Senhor. Deus, Ele tem pensamentos de bênção para a nossa vida, mas nós precisamos andar com Ele. Jeremias 29, 11 a 13, vai nos dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O povo estava voltando do cativeiro, e o Senhor disse para eles, eu tenho planos de bênção para a vida de vocês. Irmãos, é um paralelo com o nosso pecado que nos prende. E nós podemos aplicar e dizer, o Senhor tem planos de bênção para as nossas vidas, mas nós precisamos buscá-lo. Vocês clamarão a mim e eu ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão. Já imaginou Deus? O Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que sabe de todas as coisas, Ele quer ser encontrado. E nós podemos nos achegar a Ele com o coração aberto, clamar a Deus e Ele nos ouve. Ele não tem princípio e não tem fim, Ele tem poder para tudo. Deus não tem limitações físicas, Ele é Espírito, mas Deus também é amor e Deus é pessoal. E sendo um Deus tão grande, é possível conhecer, mas é impossível compreender. Porque Ele é muito maior e mais complexo que nós. E nós só vamos conhecer a Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela vai nos revelar tudo o que nós podemos e precisamos saber sobre o nosso Deus. E o principal disso é que esse Deus tão poderoso nos ama. Eu queria passar um vídeo para vocês. A legenda está um pouco pequena, mas o que está falando ali não importa tanto, são informações sobre o universo. Mas se você conseguir só assistir o vídeo, você já vai entender a grandeza do universo e a grandeza de Deus, porque foi Ele que fez tudo o que existe. Enquanto a gente assiste isso, eu quero que você pense sobre esse Deus que nos ama e nos cuida. Since the universe is a big place, we could easily get lost. So, we'll need signposts to give us a sense of scale. The Acrobat's ring is 1 meter wide. The crowd is 10 times wider, 10 meters across, larger by 1 power of 10. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider.
100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. It's not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Como é grande o universo que Deus criou. Salmo 9, vai nos dizer: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Eu queria ler um texto com você, que é um poema de confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você imagine a grandeza do amor de Deus e daquilo que Ele sente por nós, sendo um Deus tão grande, da importância que Ele dá por nós. Isaías 40, do versículo 9 até o 31. Eles haviam passado por momentos difíceis. Eles estavam agora retornando, libertos pelo Senhor. E Isaías diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes desse mundo.
Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. O redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto, bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gosto da frase de um autor que diz assim: ao contemplar a grandeza de Deus, você verá a vida com uma perspectiva correta. Ao contemplar a grandeza de Deus, você verá a sua vida com a perspectiva correta. Se Deus que criou todo o universo, bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas, alguns astrônomos dizem que há mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia e no mar. E aqui, Isaías, que com certeza não tinha um telescópio tão avançado como temos hoje, uma sonda espacial para ver o espaço profundo, uma geração feita por computador para mostrar as estrelas. Quando ele olha para o céu e ele vê aquela imensidão da noite, você já fez isso? E você olha para o céu e você já não consegue contar as estrelas. Ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia que nós temos hoje, de quanta estrela que tem no céu. Mas inspirado pelo Senhor, ele fala que ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chama pelo nome. Agora esse Deus todo-poderoso, sabe de todas as coisas, que criou essa imensidão, e como o Salmo 9 vai nos dizer, que Ele fez, os céus declaram a sua glória, o firmamento a obra das suas mãos. Ele fez isso para mostrar o seu poder e a sua glória. Ele fez para nos mostrar como Ele é poderoso e para nós glorificarmos a Ele. E aqueles que esperam no Senhor, nós precisamos lembrar quem Deus é. Nesse Dia dos Pais, talvez você lembrou do seu pai, e talvez você tenha histórias as mais diversas com o seu pai terreno. Talvez sejam histórias muito boas ou histórias não tão legais. Talvez seja um pai muito próximo ou um pai distante. Mas eu quero lembrar você hoje que nós cremos em um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não dorme, não fica exausto, que não se cansa, e que há um Deus pessoal. Esse Deus que fez essa imensidão do universo, você consegue imaginar que Ele se importa com você hoje? Que Ele ouve a tua oração e Ele diz, lembrem dessa boa notícia, o começo desse texto que nós lemos, clamem a mim, diz o Senhor. Jeremias vai dizer, clamem a mim e eu ouvirei. Me procurem, vocês vão me encontrar. O que nós fizemos para merecer isso? Eu pergunto a você. O que nós podemos dar a Deus que Ele não possua ou que Ele precise? Deus não precisa de nós. Mas Deus nos ama.
Deus não precisa de nós, mas Ele quer ter um relacionamento conosco. Todos esses nomes de Deus, eles só foram conhecidos porque essas pessoas que nós lemos na Bíblia, eles tinham algo em comum. Eles não só conheceram a Deus, eles viveram com Deus. Não era só um Deus que eles ouviram falar, era o nosso Deus. Por isso que quando Jesus vai orar, Ele vai dizer assim: Pai nosso, que estás no céu. Deus quer ser o teu Pai. E a todos quanto o receberam, todos quanto creram no seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nesse Dia dos Pais, eu quero te lembrar quem Deus é. E eu quero dizer para você que Deus deseja que você o chame de Pai, que você seja seu filho, que você chegue a Ele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, baixar a tua cabeça e você orar ao Senhor, adore ao teu Deus. Fale com Ele. Talvez você não tenha ainda entregue tua vida a Jesus Cristo e Deus ainda não é o teu Pai. Mas esse Deus que fez tudo o que existe, o Deus Criador dos céus e da terra, Deus que fez a imensidão do universo, Ele é um Deus pessoal que quer andar com você. Fale com o teu Deus, coloque o teu coração a Ele. Peça: Jesus seja o meu Salvador. Eu quero ser um filho de Deus. Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. E eu quero orar com você agora. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor, assim como é no céu. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia, Senhor. O Senhor é o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. É o Senhor que nos cuida, que nos ama com o que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor nos perdoa. E nos ajuda, Senhor, também a resistir às tentações, Pai, porque tantas vezes nós somos levados, Pai, pelos nossos desejos e nos afastamos do Senhor. Assim como o Senhor é santo, completamente separado do pecado, nós também queremos ser santos, Senhor, e viver para Ti. Ó Senhor, que o Senhor receba das nossas vidas poder, a glória, a honra necessárias. Pai, nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos que um Deus tão poderoso e grandioso, que fez essa imensidão do universo, que pode todas as coisas, Senhor, nós não merecemos esse amor, mas um dia, lá na eternidade, o Senhor decidiu que enviaria o teu Filho para ser entregue na cruz, para derramar o seu sangue no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E o relacionamento rompido por causa do pecado pudesse ser reatado contigo, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus pessoal e que quer se relacionar conosco, Pai. Eu não compreendo, Senhor, esse amor. Não consigo compreender a Ti completamente, Senhor. Mas eu Te agradeço, Pai, por toda a graça que o Senhor me deu, pelo amor que entregou por nós na cruz em Jesus. Ó Pai, nós só podemos Te adorar por quem o Senhor é. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradecemos porque eu posso hoje, Senhor, Te chamar de meu Pai, que está no céu. E assim eu peço, Senhor, que aqueles que estão aqui hoje tenham esse privilégio de olhar para o Senhor e dizer: meu Pai, eu Te louvo. Ó Senhor, não permita que nós vivamos a vida sem compreender o Deus que nós servimos. E que quando olharmos para Ti, Senhor, quando Te conhecermos, quando vivermos contigo no dia a dia, que a nossa visão da vida seja ajustada, Pai. Eu Te agradeço porque, mesmo que eu não seja fiel, o Senhor é fiel. E dia após dia, com bênçãos sem fins, a Tua mercê, a Tua bondade me sustenta e me guarda. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Vou ficar de pé. Queremos cantar esse
hino tão lindo que diz: Tu és fiel, Senhor. Tá funcionando.